Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, reiterar o nosso dever de prestar todas as homenagens ao grande brasileiro Carlos Alberto de Oliveira, o nosso CAO. Já aqui, alguns a ele se referiram, mas é preciso acentuar que, não obstante, tenhamos o dever de respeitar a vontade da família. Existe uma diferença entre respeitar e compreender, e também uma diferença entre compreender e aceitar. O que algum membro da família, ou quaisquer membros da família, tenham feito para impedir que homenagens fossem feitas ao grande homem público, CAO, estamos diante de algo incompreensível e inaceitável. Ao mesmo tempo, tal procedimento cria suspeições as mais relevantes, porque o dever da homenagem, o dever caberia primeiro à própria família. Foi muito difícil, deputada Cidinha Campos, deputado Eliomar Coelho, descobrir aonde estava o corpo do CAO. Chegamos a receber a informação de que CAO teria sido sepultado no cemitério do Murundu, em Realengo, como indigente, depois que o corpo estaria no Instituto Médico Legal para passar pela perícia. Nos comunicamos com familiares que não eram encontrados, especialmente o filho, não atendia a nenhuma ligação telefônica. Procuramos amigos de trajetória de luta com o CAO, não encontramos nenhuma informação, nada. A família, pelo menos, ou este membro da família que ocultou o corpo do CAO, poderia ter dito: olha, não queremos nenhuma homenagem. Não, nenhuma informação, nenhum contato. Então, eu entendo, admito a possibilidade de estarmos diante de um fato criminoso. É preciso, então, investigar a morte do CAO, a causa da morte. Qual foi o médico que deu o atestado de óbito? Porque recebi muitas ligações. O grupo de anistiados políticos, CAO, no mandato de deputado federal, lutou desesperadamente pela anistia e também depois pelo cumprimento da anistia que foi incluída na Constituição de 5 de outubro de 88. CAO não se destacou na Assembleia Nacional Constituinte única e exclusivamente, o que já seria muito, na luta contra o racismo.
Quem pegar um exemplar da Constituição vai verificar, K.O., Constituinte nota 10, apoiou, defendeu, votou em todas as reivindicações de interesse da classe trabalhadora, mas também a luta para homenagear aqueles que foram perseguidos, mortos, torturados pelo regime pós-64, com a conquista da anistia. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu entendo ser um dever, inclusive, do próprio Poder Legislativo Estadual, uma representação tão expressiva quanto Carlos Alberto de Oliveira, ser sepultado, ou como indigente, ou anonimamente. Não podemos aceitar. Então, já fiz a comunicação, já recebi manifestação de apoio, de solidariedade e de participação de vários parlamentares. Vamos encaminhar ao Ministério Público uma solicitação para que determine a abertura de um inquérito para investigar a morte do K.O. Por outro lado também, e aí, pois não, deputado Eliomar, vamos organizar uma missa, deputada Cidinha Campos, deputado Osório, em homenagem ao K.O. Vamos aí nessa questão do carnaval, aí de 7, vamos verificar um dia onde possibilite a mobilização do maior número de companheiros e companheiras para que K.O. pelo menos receba a homenagem devida. Pode ser uma missa, pode ser um culto, pode ser num terreiro de candomblé ou umbanda, mas se organizar uma homenagem ao K.O. de modo a que não passe por despercebida a sua morte, porque aí poderemos homenagear também Pedro Porfírio, que morreu há poucos dias atrás, também José Lozeiro, vários outros companheiros trabalhistas, pedetistas, brizolistas, mas acima de tudo, lutadores sociais. Pois não, deputado Eliomar Coelho? Bom, eu queria lamentar profundamente e manifestar a minha indignação sobre o que está sendo discorrido por Vossa Excelência em relação ao falecimento do companheiro Luiz Alberto de Oliveira, K.O. Eu conheci K.O. quando eu era estudante e ele estudava Direito, ele era também estudante de Direito na Bahia, num Congresso Nacional de Direito em Fortaleza. E eu me lembro dele porque ele era um excelente orador, né? E ele escreveu num concurso de oratório e tirou o primeiro lugar, né? Quer dizer, brilhante como profissional do direito. E depois tive a oportunidade de conviver com o K.O. aqui, ele presidente do sindicato dos jornalistas e eu membro do sindicato dos engenheiros, onde nós travávamos lutas exatamente pela redemocratização desse país, fazer com que realmente o Estado democrático de direito prevalecesse na nossa terra, né? Então o K.O. deve-se muito, inclusive foi secretário do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, o lote, né? Fez esse programa para cada família um lote. Cada família um lote, aquilo. Ou seja, tinha todo um compromisso com aquilo que faz parte da agenda dos nossos pronunciamentos, todos os dias, de defesa dos trabalhadores, de defesa da dignidade das pessoas em relação à sua moradia, de defesa do Estado Democrático de Direito, ou seja, uma figura. E ultimamente, de vez por outra, eu encontrava com ele na feira onde eu faço lá no Botafogo. Ele também parece que morava ali perto, de vez por outra eu encontrava com ele lá. De maneira que é lamentável, é uma perda que este país tem na figura no desaparecimento da figura do Carlos Alberto de Oliveira, K.O. De maneira que aqui vai a nossa manifestação. Eu acho que as homenagens que Vossa Excelência está propondo, elas realmente deverão prevalecer, e pode contar comigo que estarei junto,
porque realmente são homenagens não só legítimas, acima de tudo muito merecidas por aquele que tanto fez pelo nosso Estado, pelo nosso país. Obrigado, deputado Eliomar Coelho, pelo testemunho de Vossa Excelência. Deputado Geraldo Moreira. Deputado Paulo Ramos, apenas para fazer aquela louvação à memória do nosso CAO. Eu o conheci no fim dos anos 70, militante do Partido Comunista, eu e ele, no qual ajudamos a travar uma grande luta em favor da redemocratização do país. E o CAO era um destaque pelo seu caráter e pelo seu compromisso com a democracia e pelo seu amor ao povo brasileiro, à nação brasileira. Portanto, é lastimável o passamento do CAO e principalmente nessas circunstâncias. Eu aqui estou muito triste com isso e o povo brasileiro perdeu um grande lutador a seu favor. Obrigado, deputado Geraldo Moreira. Vossa Excelência conviveu também intimamente. Para concluir, por favor, deputado. Com o deputado CAO em várias frentes, especialmente durante o período de filiação ao Partido Democrático Trabalhista, o nosso PDT. Mas, senhor presidente, o governador encaminha a mensagem do piso regional de salário. Já estamos habituados a apreciar esta matéria. Lamentavelmente, no Conselho Estadual de Emprego e Renda, por manipulação política da bancada patronal, no Conselho, diferentemente do ano passado, não houve o mínimo consenso. A mensagem ficou a cargo exclusivo do governador do estado e, obviamente, que sofre a influência maior da bancada patronal. Esta é uma das razões pelas quais o percentual com que a classe trabalhadora foi contemplada, um percentual tão insignificante. Obviamente, já estamos vendo o que fez o governo federal depois da famigerada reforma trabalhista, que suprimiu direitos os mais expressivos da classe trabalhadora, aumentar o salário mínimo em R$17. Chega a ser assim uma afronta, uma provocação, mas demonstrando claramente a ilegitimidade do governo, que depois de apunhalar a classe trabalhadora com a reforma trabalhista, ainda procura um reajuste do salário mínimo num percentual inferior a 2%. Agora, pretende a reforma previdenciária. Está sendo derrotado, porque além da classe trabalhadora, setores expressivos do serviço público estão contra a reforma da Previdência, se somando à classe trabalhadora. Infelizmente, para a reforma trabalhista, não foi possível esse esforço coletivo para preservar os direitos que constavam, não só na CLT, mas especialmente na Constituição Cidadã de 5 de outubro de 88, que incluiu os direitos dos trabalhadores como cláusulas pétreas. E agora, com o apoio da maioria do Congresso Nacional, o presidente Temer consegue impor a máxima de que o acordado prevalece sobre o legislado. E aí há um aspecto interessante na mensagem do governo, acompanhando a lei federal, quando diz: no estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados integrantes das categorias profissionais abaixo enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, será D. E aí, no estado do Rio de Janeiro, várias categorias profissionais não estão organizadas. Não tem lei federal fixando o seu piso salarial, e como não está organizada, não tem convenção nem acordo coletivo. Para as categorias não organizadas, a lei do piso vale.
Mas para as categorias organizadas, prevalece o acordado ou o legislado por lei federal. Então, os trabalhadores organizados não são contemplados, na sua quase totalidade, pela lei que vamos aprovar aqui. Mas os trabalhadores não organizados serão contemplados. É o caso de dizer, trabalhadores do Rio de Janeiro, desorganizem-se, porque em estando organizados, eles não têm direito ao piso regional aqui fixado a partir da aprovação da mensagem do governo. Quais alterações serão feitas? Principalmente em relação ao percentual medíocre, sob todos os aspectos, apreciadas aqui por esta Casa. De qualquer maneira, senhor presidente, é preciso dizer que vai vigorar a partir de 1º de janeiro, que é o que diz a lei e é o que diz a mensagem. Não há possibilidade de acordo de modo a buscar aparentes compensações com um aumento medíocre da mensagem, com um percentual já irrisório para contemplar o reajuste. Mas vamos, e aí reitero, esta casa, anualmente, modifica a mensagem, contemplando os trabalhadores, com um percentual mais significativo, ou pelo menos um percentual acima. Para concluir, por favor, deputado. Vou concluir. Acima da mensagem, do percentual constante da mensagem do governo. Vamos tentar, senhor presidente, chegar pelo menos a 6%. Não é possível que tenhamos aqui que acolher esse percentual, porque se fala em alavancar a economia, aliás, todos os jornais estão dizendo que a economia vem se recuperando. Se a economia está se recuperando, é necessário então contemplar a classe trabalhadora com essa expectativa de melhoria. Portanto, um mínimo, senhor presidente, vamos discutir de 6%. E vamos homenagear também aqueles que já têm convenção, os que são prejudicados, que estão organizados. Vamos tentar de alguma forma criar um mecanismo. O deputado Gilberto Palmares já tentou incluir aqui uma espécie de penalidade para quem não cumprir o piso. Já é algo razoável, tenho certeza absoluta que esta Casa deverá acolher. Salve Carlos Alberto de Oliveira. Muito obrigado.